Oi pessoal, bem-vindo à segunda parte da nossa aula de análise dimensional. Agora a gente vai passar para um tópico chamado adimensionalização. Na primeira parte dessa aula a gente viu o que era a análise dimensional, que basicamente consiste em atribuir dimensões físicas, aos elementos da nossa fórmula, da fórmula do nosso modelo, e então garantir que eles estejam equilibrados na equação do ponto de vista dimensional, certo? Isso pode parecer trivial, mas na verdade muita gente sai escrevendo modelo aí e sem se preocupar com esse equilíbrio dimensional. Significa que a equação está matematicamente correta, ok, você pode fazer uma conta com ela, mas fisicamente ela é completamente sem sentido. Tá? Então a análise dimensional é importante. Então vamos ver o que é essa tal de adimensionalização. Dado que a gente já conhece as dimensões, uma coisa legal que a gente pode fazer com o modelo é retirar as dimensões do modelo. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de simplificações, substituições de variáveis, basicamente. Mas vamos ver no exemplo, entendendo dimensionalmente o que isso quer dizer. Então, para isso, vamos começar com um modelo bem simples, que é o modelo de crescimento logístico. Vou explicar para vocês esse modelo aqui. O modelo de crescimento logístico é um modelo de crescimento populacional, daí a gente tem aqui o DNDT, DNDT é a taxa de crescimento de uma população, a taxa de variação dessa população pode ser positiva ou negativa, não é isso? Esse modelo aqui, então, ele é composto por um termo logístico, daí eu vou explicar ele, mas é daí que vem o nome dele, e mais esse outro pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui primeiro tem R, que é uma taxa de crescimento basal da população, N vocês já sabem que é a população, e então agora vamos ver o que é esse tal de termo logístico. O termo logístico, ele geralmente se apresenta dessa forma, 1 menos, N sobre K. A gente já viu na aula anterior, no vídeo anterior, que 1 é adimensional. Se 1 é adimensional, para eu poder somar alguma coisa a 1, eu preciso que essa outra coisa seja também adimensional. Logo, N eu já sei que tem unidade de massa, K vai ter unidade de massa também, então a gente já matou a unidade de K. E R, porque essa coisa toda aqui tem que ter unidade de massa sobre tempo, porque o lado esquerdo tem unidade de massa sobre tempo, a unidade de R é igual a 1 sobre tempo, ou T elevado a menos 1. Certo? Bem, então vamos escrever aqui no SAGE a nossa equação, a equação do nosso modelo. Então aqui, só para diversão de vocês, eu escrevi o modelo de uma outra maneira, existem várias maneiras de a gente escrever isso aqui, Eu escrevi como uma equação diferencial de verdade, para o SAGE, em vez de só escrever o lado direito, por simplicidade. Aqui eu escrevi mesmo, como é que eu escreveria uma equação diferencial no SAGE? Dessa forma, Eu digo que N é uma função do tempo, declaro N como uma função do tempo, para ficar bonitinho, N de T, e digo desse nome aqui, DNDT, é a derivada, diff, a função diff, a função de derivada, a gente já tinha visto isso na nossa aula 0, uma diferencial da função N com respeito ao tempo. E aqui eu tenho o duplo igual, que funciona como o igual algébrico, no SAGE. E aqui está a nossa equação, que vocês já estão familiarizados, que a gente já falou aqui. Muito bem. Então, a gente executa essa célula, a gente vai ver essa renderização aqui em LaTeX, que vocês estão vendo. E a primeira coisa que a gente pode fazer, já de cara, a gente pode, já que a gente já está mais íntimo da análise dimensional, eu posso dividir ambos os lados dessa equação por K. Então, se eu dividir DNDT por K, que é essa equação aqui, eu vou obter isso aí. Antes de eu executar essa célula, vocês verem o resultado. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque do lado esquerdo, meu objetivo é remover as dimensões, certo? Do lado esquerdo, eu tenho massa por tempo. Bom,
Para remover isso, alguma dessas coisas aqui, eu posso dividir por elas mesmas. Então, por isso que eu vou dividir por K, que é uma constante, que tem unidade de massa. Então, se eu dividir isso aqui por M, aí eu posso simplificar, né? Então, essa é a minha ideia, a minha lógica. Só para vocês não ficarem perdidos. Então, executando isso aqui, o Sage vai indicar essas operações para mim, né? Estou dividindo essa expressão aqui, que eu sei que é M por tempo por K, que tem a dimensão de massa. E aqui também o lado direito inteiro, então divido por K também, né? Aí o que acontece aqui? Eu posso ver, né, depois de fazer isso, que N vai sempre aparecer na forma dessa expressão N sobre K. Né? Então podemos simplificar o nosso modelo fazendo uma nossa primeira substituição de variáveis, que eu vou chamar esse N sobre K de Y. Né? Como N é uma função do tempo, eu vou chamar ela também de Y de T. Tá? Então vamos em frente. Então eu vou fazer essa substituição, eu vou reescrever o meu modelo agora. Agora eu vou chamar ele de dy dt em vez de dn dt, né? E aqui a gente tem ele bonitinho aqui. Né? Então agora, note que y por definição é adimensional. Por quê? Porque ele é n, que tem unidade de massa, dividido por k, que tem unidade de massa. Logo, o y de t é adimensional. Toda vez que uma coisa não tem dimensão, a gente chama de adimensional, né? Vocês já estão acostumados com isso. Então, agora, se eu tirei o m, né? Agora não sobrou nenhuma unidade de massa aqui, né? Porque y é adimensional, só sobrou, a única coisa que sobrou no nosso modelo que possui dimensão é o r, né? O resto já está tudo adimensional. Então, agora eu preciso dar um jeito de tirar esse r. Como r tem dimensão de 1 sobre t, 1 sobre tempo, então eu posso fazer a seguinte substituição de variáveis. Eu vou introduzir uma outra variável, um outro parâmetro s, que também, né, vai ser adimensional, e ele é simplesmente r vezes t. Né? Então, se eu pego uma coisa que é o inverso do tempo, multiplico com uma coisa que é tempo, logo eu fico adimensional. Então, essa é adimensional, e fazendo as devidas substituições lá no modelo, a gente vai chegar, então, nessa versão aqui, que é completamente adimensional. Mas e agora? Eu fico com um modelo adimensional, mas como é que eu vou conseguir? Mas eu estou interessado no n de t, não no y de t. Então, como é que eu poderia recuperar, a partir desse modelo simplificado, o n de t? Mas antes vamos falar um pouquinho sobre por que eu quis, em primeiro lugar, chegar aqui. Por que eu quis chegar nessa forma em vez de ficar naquela outra lá? Porque esse modelo aqui, gente, ele é mais simples que o outro. Ele não tem nenhum parâmetro livre, né? E é completamente adimensional. Vocês podem não ver a utilidade, mas uma coisa adimensional significa que ela também ela funciona, é mais fácil de analisar em qualquer escala, né, de massa ou de tempo, porque ela não depende mais daquelas dimensões físicas, ela se torna um objeto matemático mais puro, né, então facilita as contas. Então, mas vamos responder a pergunta que eu coloquei, né? Como é que então eu recupero, né, a partir da solução, né? A solução dessa equação aqui vai ser igual y de t, não é isso? Não interessa a gente fazer essa integração aqui, mas o importante é que essa é a solução dessa equação diferencial. Como é que eu saio dessa solução para o n de t? Simples, né? Eu já sei que o y de t é n sobre k, então o meu n de t vai ser k vezes o y de s. Desculpa, aqui eu já estou fazendo besteira. Aqui é y de s, nessa forma adimensional. Então, o n sobre t vai ser igual a k vezes y de s. Né? Ah, mas e o S? S eu já sei que é RT, então é K vezes Y de RT. Então, tranquilizou, né, gente? É fácil de você voltar. Então, por que a gente adimensionaliza? Para chegar numa forma mais simples, mais fácil de tratar matematicamente, e depois é fácil de eu voltar. Né? Não há dúvida, assim, né? Então, a gente é um ganha-ganha. Agora vamos ver um outro exemplo. Né? O modelo chamado de produção-decaimento. Esse modelo chamado de produção-decaimento é um modelo que vem da química,
né, onde você tem uma taxa de entrada constante, né, representada por essa constante I, e você tem uma taxa de decaimento gama, né? Então, X cresce constantemente, constantemente com uma taxa constante I, e decai proporcional à gama. Então a gente pode rearranjar essa equação para facilitar aqui a nossa vida. Agora, a gente tem aqui um I sobre gama, que é uma constante, né? E essa constante eu noto que ela tem a mesma unidade de x, por quê? Porque ela está somando o x, aqui subtraindo, né, com o x, então logo ela tem que ter a mesma unidade. Então com isso, eu consigo definir, a partir desse fato, eu consigo definir as seguintes variáveis adimensionais para minha substituição, né? Lembrando que a dimensionalização nada mais é que substituição de variáveis. Eu vou definir então x estrela, né? Vou escrever aqui um pouco maior, eu posso simplesmente fazer um zoom aqui para vocês, né? Mais fácil. Então eu posso definir o x estrela como x, que é massa, dividido por I sobre gama, e porque I sobre gama tem a mesma unidade de x, logo essa expressão aqui é adimensional, e aproveito já numa passada só, defino vamos dizer assim, não posso chamar assim, né, mas um tempo adimensional. Na verdade, uma outra variável de diferenciação, que é o t, que eu vou chamar de t estrela, só por similaridade ao t, mas que não é mais o tempo. Agora é uma dimensão, não posso nem falar uma dimensão adimensional, mas é um termo adimensional, né? E eu faço a mesma coisa dividindo por 1 sobre gama, que eu já sei que gama é 1 sobre tempo, tá? Então, tranquilizou, né? Vocês já estão ficando feras nisso aqui. Então, continuando aqui, se a gente fizer então agora essas substituições de x e t por essas variáveis adimensionais x estrela e t estrela, a gente obtém esta coisa bonita aqui, né? E aí agora eu posso pegar o I sobre gama, que é uma constante que aparece como um fator comum a todos os termos, né? E desde que gama sejam diferentes de zero, a gente pode cancelar eles em ambos os lados da equação. Agora basta a gente multiplicar ambos os lados por 1 sobre gama e a gente chega numa versão completamente simplificada e adimensional da nossa equação de produção e decaimento. Olha aí. Valeu a pena, não é isso? Então, pessoal, vou parar por aqui essa parte, né? Para não ficar o vídeo muito longo, mas recapitulando rapidamente, né? A gente começou no vídeo anterior explicando a análise dimensional, e agora nesse vídeo a gente mostrou como, a partir da análise dimensional, a gente consegue fazer a adimensionalização dos nossos modelos, que nada mais é que a simplificação dos mesmos através de substituições de variáveis baseadas nas informações dadas para nós das dimensões de cada elemento do modelo, e com isso chegar em expressões muito mais simples e fáceis de manusear matematicamente. Ok? Então é isso por esse vídeo. Até o próximo vídeo.